encontrar, né? Está lá no final da Bíblia. Amém, irmãos? Êxodo, capítulo 12, e os versículos 25, 26 e 27. 25, 26 e 27. Amém, irmãos? Vamos ler 25, 26 e 27 de Êxodo, capítulo 12. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Irmãos, baseado nesse texto, baseado nesta palavra, eu quero falar nesta noite sobre os elementos do verdadeiro culto ao Senhor. Há quem diga, irmãos, que dentro do ser humano há um vazio existencial que somente Deus pode preencher. Todos nós temos a necessidade dentro de nós de preenchermos um vazio existencial, e esse vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus. O homem, por natureza, ele é alguém que busca algo para adorar. O homem, por natureza, ele busca algo ou alguém para adorar. A Bíblia diz que o Senhor nos criou à sua imagem, à sua semelhança, para que diariamente o Senhor, ao visitar o jardim do Éden que ele criou, o homem pudesse prestar-lhe adoração, culto, veneração. Agora, irmãos, todos nós sabemos, e a pergunta que passa a nossa mente, que fica diante de nós é: que culto agrada a Deus? Como deve ser prestado o meu culto ao Senhor? Será que eu só cultuo a Deus quando no domingo às 19 horas tem a reunião solene da eclésia ou dos chamados para fora? Ou o cultuar a Deus vai muito mais além do que isso? Nós não vivemos de 2 cultos na semana, 1h30 a cada dia, para dizer que somos crentes e cultuamos ao Senhor. Vai muito além disso, vai muito além desse momento especial que temos aqui. Agora a pergunta é: será que Deus deixou um modelo, um jeito, uma maneira de nós prestarmos um culto ao nome dele? A resposta é claro, óbvio que sim. Deus, ele é perfeito, e Deus, ele vai instruir o seu servo Moisés a celebrar um culto ao seu nome. E esse culto que é celebrado ao seu nome, ou que Moisés iria instituir como celebração, era para ser lembrado pelas gerações. Irmãos, do Êxodo até nós, temos aproximadamente 4.500 anos, mas ainda hoje esta palavra fala ao nosso coração, para que possamos entender
qual é o culto que estamos prestando ao Senhor. Antes ainda de aplicarmos aquilo que o texto nos diz, eu preciso informar e dizer aos irmãos que o capítulo 12 do livro do Êxodo é o livro da instituição da Páscoa. A palavra Páscoa, diferente do que muitos entendem, não é coelhinho, não é chocolate, não é apenas se deliciar com chocolate. A Páscoa, ela é, irmãos, uma das festas mais importantes para o povo judeu, para o povo de Deus. A palavra Páscoa, ela significa Pesach no original, e a palavra Pesach significa passagem, pular por cima, passar por cima. Por que Páscoa significa isso, irmão Leonardo? Quando o faraó endureceu seu coração para não ouvir a palavra que Deus havia dado ao seu servo Moisés, de que devia deixar o povo ir, depois de aproximadamente 400 anos de escravidão, Deus diz a Moisés e fala: diga a Faraó que eu enviarei as pragas à terra do Egito, e se ele não der ouvidos, eu vou trazer juízo. Vem 9 pragas, ouça isso, e a última praga que Faraó teve, irmão, a tristeza e a angústia de receber no seu reinado, foi a praga da morte de todos os primogênitos. Deus disse a Moisés: avisa a Faraó que se ele não libertar o meu povo, eu vou enviar a morte de todos os primogênitos. Os irmãos sabem que primogênito fala de primeiro filho, e Deus disse mais: eu não vou matar apenas os primogênitos dos homens, vou matar também os primogênitos de todos os animais. Mas Deus olha para Moisés e disse: mas Moisés, aos filhos de Israel, eu te faço um pedido. Eu quero que nos umbrais das portas da casa dos filhos de Israel, tu pegue um isopo, um tipo de pano, molhe no sangue do cordeiro e coloque nos umbrais das portas. Toda casa que tiver a marca do sangue, o anjo do meu juízo vai passar por ela, pular por ela, passar por ela, pular por ela. Entendeu por que Páscoa? Porque a casa que não tiver a marca do sangue, eu entro e executo o juízo. Por isso Pesach, por isso passagem, por isso pular. É por isso que quando nós olhamos para a Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que Cristo é a nossa Páscoa. Por que Cristo é a nossa Páscoa? Porque a Bíblia diz que Cristo é aquele que nos fez pular, transpassar, passar do império das trevas para o império das luzes. Cristo é aquele que nos fez passar da morte para a vida, do inferno para o céu. Cristo é aquele que nos fez passar da tristeza para a alegria, da morte para a vida, do sofrimento para a alegria. Por isso Ele é a nossa Páscoa. Agora, irmãos, quais eram os elementos para festejar esta Páscoa? A Bíblia diz que Deus chama a Moisés e diz: tem 5 elementos que não pode faltar na Páscoa. Eu quero falar sobre esses 5 elementos nessa noite. Bíblia aberta, meus irmãos, por gentileza. O primeiro elemento do culto verdadeiro para comemorar a Páscoa. Toda Páscoa do judeu tinha a presença de um cordeiro. Repita comigo assim bem forte: cordeiro. Mais alto, irmão: cordeiro. Olhe para o versículo de número 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês,
tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. O primeiro elemento do culto chama-se cordeiro. Toda a família deveria pegar um cordeiro, sem mácula, sem mancha. E no dia de festejar a Páscoa, esse cordeiro deveria ser imolado, deveria ser morto. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e começo a ver o que é que representa o cordeiro, nós sabemos de Gênesis a Apocalipse que o cordeiro representa nada mais, nada menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando João Batista está na beira do Rio Jordão, batizando a várias pessoas com uma mensagem poderosa, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eis que o machado está posto à raiz, toda árvore que não dá bom fruto ele corta, lança e joga no fogo. E ele diz: eu sou o anjo que prepara o caminho, eu venho para os batizar em água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno de me abaixando, desatar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. É quando de repente João está à beira do Rio Jordão e chega diante dele, aleluia, um homem sem parecer, sem formosura, que nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. E alguém pergunta a João: quem é este? E João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Jesus, o Cordeiro aponta para Jesus. Deixa eu falar nessa noite: o culto pode ter pregador, o culto pode ter cantor, pode ter músico, pode ter orquestra, pode ter muita gente, mas se não tiver Jesus, não é culto verdadeiro. Nessa noite, meu irmão, o que te moveu a vir a esta casa não é porque trocou encarregado, não é porque agora a nossa jurisdição está sobre Candelária. O que nos traz aqui nessa noite é Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é aquele a quem nós viemos prestar o culto, meu irmão. Eu não sei você, se você ainda não disse uma palavra para este Cordeiro chamado Jesus, aproveita a oportunidade e diga: Jesus, eu vim te adorar nesta noite. Culto sem Jesus não é culto. Culto sem Cordeiro não é culto. Culto que Jesus não é adorado do começo ao final não é culto. É tudo dele, por ele e para ele. O culto é para ele, a tua adoração é para ele. Você bota a melhor roupa porque é para ele. Você canta com vida porque é para ele. Você vem oferta porque é para ele. Você dá dízimo porque é para ele. Você faz porque é para ele. Você não foi comprado por sangue humano. Não foi homem que morreu na cruz do Calvário. Não foi pastor, não foi líder. Foi o Cordeiro que morreu por você. Então, meu irmão, nessa noite, adora ele. Cordeiro. Olha que interessante, irmãos. O Cordeiro deveria ser pego. E esse Cordeiro, diz a Bíblia no versículo de número 4: mas se a família for pequena para um Cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Olha o que Deus está dizendo. Se o Cordeiro for muito grande e a família for pequena, chama o vizinho e convida ele para comer o Cordeiro. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos?
é que Jesus ele é grande demais para a gente se alimentar dele sozinho. Eu vou repetir. Jesus é grande demais para a gente ter ele só para nós. Jesus está dizendo, divide ele com o teu vizinho. Diz aí que tem muita coisa boa que esse cordeiro pode fazer. Diz. Aí olha aqui diz a Bíblia. 3 partes do cordeiro eram para ser pegas e comidas, consumidas: a cabeça do cordeiro, a fressura do cordeiro e os pés do cordeiro. A fressura aqui, nós que somos gaúchos, é a buchada do cordeiro. Olha o que Deus diz: vocês peguem o cordeiro e comam a cabeça do cordeiro, a fressura, a buchada do cordeiro e os pés do cordeiro. Está na Bíblia, tá, irmãos? John Stott, um dos grandes eruditos que já dorme no Senhor, ele escreveu um comentário e diz: por que o próprio Deus disse para o povo de Israel comer a cabeça do cordeiro, a fressura do cordeiro e os pés do cordeiro? E aí ele faz um comentário dizendo que quem come a cabeça do cordeiro pensa como o cordeiro pensa. Quem come a fressura do cordeiro, a buchada do cordeiro, tem a estrutura que o cordeiro tem. E quem come os pés do cordeiro anda como o cordeiro anda. Aleluia. Hoje nessa noite, irmão, nós estamos sendo convidados a comer a cabeça do cordeiro. Porque crente, irmão, que come cabeça de cordeiro, ele pensa como Cristo pensa. Ele pensa como Cristo pensa, ele age como Cristo agiria, ele faz como Cristo faria. Meu irmão, dá uma olhadinha aí na tua consciência e vê se você está agindo como Cristo agiria. Se você está pensando como Cristo vai estar pensando. Nessa noite eu estou te convidando em nome de Jesus, com a cabeça do cordeiro, para pensar como Jesus pensa. A fressura do cordeiro é para você comer a buchada do cordeiro, para ter a estrutura do cordeiro. Por quê? Porque crente que come buchada do cordeiro, crente que come a estrutura do cordeiro, é crente que pode vir o vento, vem a luta, vem a prova, e a casa dele está firmada na rocha. Aleluia, não tem vento, aleluia, eu vou repetir isso aqui, não tem vento que faz ele balançar, aleluia, não tem gente que faz ele desistir. Alguém diz assim: ah, meu irmão, mas isso, aquilo. Ele diz: não me interessa, eu sou de Deus, eu sirvo a Cristo, eu adoro o Senhor. Mas tu de novo naquela igreja, é lá que o cordeiro fala comigo, é lá que o cordeiro me alimenta, é lá que o cordeiro me estrutura. Alguém olha assim: eu não consigo entender Mariazinha, Joaninha, eu não entendo o Pedrinho, ele está desempregado, está debaixo do mau tempo, está na prova, está com enfermidade, a família está desabando, mas chega domingo, ele vai numa felicidade para a igreja. É que eles não sabem que o cordeiro está na sua vida, e você tem estrutura do cordeiro. Em nome de Jesus, não vai ter vento, não vai ter tempestade, não vai ter inferno que vai derrubar você, porque você tem a estrutura do cordeiro. E irmãos, para comer os pés do cordeiro. Quem come os pés do cordeiro anda como o cordeiro andou. Irmãos, hoje está tão difícil da gente saber quem é e quem não é, né? Da gente de fato entender e fazer como a Sunamita, olhar para Eliseu e dizer: lá vai o homem de Deus, porque anda como o cordeiro anda. Como aos pés do cordeiro nessa noite, irmã, e começa a andar como Jesus, ele também andou na face dele. Olhe para cá. Segundo elemento do culto: sangue. Repita comigo: sangue. Mais alto, irmão: sangue. Irmão, se tem uma coisa que o sangue representa vida. Olha o que Deus está dizendo: o meu culto é um culto que precisa ter vida. O meu culto precisa ser um culto vivo. Porque tem crentes e igrejas, irmão, que você entra
parece que você entrou, foi numa funerária, num velório e não num culto. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Se eu vim prestar um culto verdadeiro, meu culto tem vida. Aleluia. Irmão, diz para mim, qual é a característica de quem está morto? Quem está morto se mexe, irmão? Sim ou não? Quem está morto fala? Quem está morto grita? Quem está morto faz alguma coisa? Quem está morto, está morto. Agora quem está vivo, fala, grita, levanta a mão, diz glória a Deus. Você não tem alguém vivo aí do teu lado, irmão? Está vivo, está vivo. Tu veio para o culto, irmão. Tu veio para o culto. Tu veio verdadeiramente adorar. Por isso, não te preocupa quando alguém levantar a mão da glória a Deus, quando alguém falar línguas estranhas, quando alguém aí receber um choque de Deus, quando alguém sentir de levantar, de pular, de bater palma. Sabe por quê? É porque ele está vivo. E quem está vivo adora a Deus, glorifica a Deus. Olha o que diz a Bíblia, irmãos, que sem derramamento de sangue não há remissão. Quando eu falo de sangue, eu estou falando também de purificação. Eu estou falando de limpeza, de purificação. O sangue, irmãos, ele representa a limpeza, a purificação que Cristo faz na vida do crente. É por isso que as pessoas olham para os crentes e dizem assim: fazia e acontecia no mundo, agora está se escondendo atrás de uma Bíblia. Alguém já ouviu essa expressão? Alguém já ouviu? Eles não entendem, não compreendem que quando nós entramos para esse culto, o sangue de Jesus desce sobre nós. E quem roubava para de roubar, quem mentia para de mentir, quem traía a esposa ou o esposo para de fazer isso, quem vivia no boteco, na cachaça, agora é livre para a glória de Deus. Por quê? Porque o sangue foi derramado e nós agora estamos sendo purificados para o verdadeiro culto ao nome do Senhor. Quando eu falo de derramar sangue, nós olhamos para Cristo. Cristo derramou o seu sangue e o seu sangue representa vida para nós. A Bíblia diz, irmão, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Olha para cá, irmão, morte. A palavra morte significa separação. A palavra morte significa separação. Existem 3 tipos de morte. A morte física. Essa, irmão, se Jesus não voltar, todos nós passaremos por ela. Esta é a morte que é consequência do pecado do nosso pai Adão. Porque todos pecaram, Romanos 3:23, e foram destituídos da glória de Deus. Porque o salário, a paga, o pagamento do pecado é a morte. O que acontece, irmão? Todos nós, se Cristo, só há uma prerrogativa: se Cristo voltar antes, nós não veremos a morte. Ou seja, se Cristo não voltar antes, eu e você, todos nós vamos passar pela morte física. Que morte é essa? É a morte que o espírito e a alma saem de nós, e esse corpo aqui tomba. Esse corpo que uma doença pega, que o Covid mata, que dá um câncer, que veio uma pressão, que tem a diabetes, tudo isso fruto e consequência do pecado. Agora, irmãos, eu continuo orando e pedindo a Deus que eu não quero conhecer a morte. Me diz uma coisa, irmão, quem é que quer ir para o céu? Levante a mão aqui. Você quer morrer, irmão? Quem é que quer morrer aqui? Levante a mão. Você disseram que quer ir para o céu, irmão? Para você ir para o céu agora, é só através da morte. Eu quero ir para o céu, mas ainda quero ver a igreja de Novo Cabrais construída. Jesus pode esperar um pouquinho. Eu quero ir para o céu, irmão, mas quero ver essa igreja, essa cidade impactada pelo poder de Deus. Mas por quê? Porque viver é bom, porque estar aqui é bom. A vida é dom de Deus, é dom gratuito de Deus. Agora, irmão, por causa do pecado, um dia esse corpo vai tombar e vai para a gaveta ou vai para 7 palmos embaixo do chão. Esta é a separação física, o corpo vai. Segunda morte, não é a morte espiritual.
Eu disse que morte fala de separação. E essa morte, todos nós estávamos nela. Porque quando o pecado entrou, e todo homem nasce pecador. Davi diz isso no Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe, e em iniquidade eu fui gerado. Todos nós somos pecadores. Então nós estamos mortos espiritualmente falando. Morte é separação, nós estamos separados de Deus. Aí, a importância de aceitarmos a Jesus. Porque por sua morte, a morte de Jesus, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí quando nós falamos assim, Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. A morte vai embora e a vida vem, porque agora nós não estamos mais separados de Deus, nós estamos unidos com Ele. 1 Timóteo 2,5, e há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Aquele Jesus que para si, Ele disse essa palavra e falou a todos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmão, hoje aqui nós estamos vivos porque Jesus morreu, perdoou os nossos pecados, e agora, nós que éramos tristes espiritualmente, somos alegres porque temos paz com Deus. Glória ao Senhor. E há uma terceira morte, que esta é a morte mais terrível, que é a morte eterna, separação eterna de Deus. É quando aqueles que nunca aceitaram a Jesus serão separados eternamente de Deus, para o lago de fogo e enxofre. Então existem esses três tipos de morte. Agora, irmãos, nós não fomos chamados para a morte, fomos chamados para a vida em Deus. A vida em Deus. A vida em Deus. Se alguém nessa noite que está no pecado, é só confessar Jesus, pedir perdão, e o Espírito te vivifica. Você sai daqui, vive com comunhão com Deus, para nunca mais ser abandonado por Ele, e adorar e glorificar o nome dEle. Então sangue fala de vida. Terceiro elemento do culto: cordeiro, sangue. E o terceiro elemento, fogo. Fale comigo, fogo. Mais alto, irmão, fogo. Versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. E, parte A. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. O terceiro elemento do culto é fogo. Quando eu olho para esse versículo, parece que Deus é gaúcho, né, irmãos? Porque Deus não queria a carne nem crua, nem cozida. Ele queria a carne assada no fogo. Deus não gosta de quem come sushi, irmão. É a Bíblia que diz. Deus gosta de quem come carne assada no fogo. Olhe para cá. Aleluia. Irmãos, quando eu falo de fogo, Deus estava dizendo: o meu culto, ele tem que ter cordeiro, ele tem que ter sangue, mas é necessário ter fogo. Quando eu falo de fogo, irmãos, o fogo representa Deus. O nosso Deus é um fogo consumidor. O fogo representa o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo representa o próprio Jesus. Na visão que João teve na ilha de Patmos, ele diz que os seus olhos eram como chama de fogo. Então, irmãos, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são representados pelo fogo. E quando eu falo de fogo, irmãos, nós estamos falando de presença real e verdadeira de Deus, manifestação. Quando eu falo de fogo, irmão, o fogo ele faz algumas coisas. Olha isso. O fogo ele aquece. O fogo ele aquece. Tá o inverno aí, né, irmão? Frio. Aí quem tem fogão a lenha
lenha, né? Logo acorda cedo e começa a colocar lá uma lenha, daqui a pouco acende o fogo e em poucos minutos a casa já está aquecida. É isso que o fogo faz. E se o fogo descer aqui nessa noite, meu irmão, talvez o teu coração frio, gélido, aleluia, tem alguém chorando do teu lado, tem alguém sentindo Deus, tem alguém que já foi renovado, falando língua estranha, está louco para pular nesse teto para dizer glória a Deus, mas você está frio, está gelado, está batendo o queixo. O fogo de Deus vai te pegar para te aquecer essa noite. O fogo de Deus vai entrar no teu coração para você entender. Eu vou dizer, a Assembleia de Deus fez 112 anos no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wiener vieram incendiados por um fogo poderoso lá da América, desceram em Belém do Pará, e quando eles falaram e pregaram sobre esse fogo, foram expulsos dentro da igreja, embaixo de uma mangueira. Eles começaram a Assembleia de Deus, e 112 anos depois nós estamos aqui falando sobre o fogo do Espírito. O fogo ilumina. Hoje tem luz, tem lanterna, mas não há nada melhor do que o fogo para iluminar algum lugar. Quantas pessoas que estão em trevas, na escuridão, porque já abandonaram o fogo faz tempo. O Senhor quer derramar fogo sobre a sua vida nessa noite. O fogo, irmão, ele queima a impureza. Quando o fogo pega, irmão, não adianta. Tudo que é bicho, tudo que é sujeira, tudo que não presta é queimado. Os bichos vão embora, os bichos vão embora. Quando a gente fala, irmão, João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração precisa ser queimado pelo fogo do Espírito, para tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha e na tua vida, vai embora em nome de Jesus. O crente que ama o fogo, não, ele ama a igreja, ele ama estar no culto, ele ama a adoração, ele ama vir para a casa do Senhor. Você fala com ele das coisas de Deus. Sabe o que é isso? Ele está incendiado pelo fogo do Espírito. O fogo representa Deus. Eu cuidei de uma congregação em Alvorada chamada Vila Elza. Eu sempre conto esse testemunho. E lá tinha um presbítero que hoje ele está com 94 anos de idade. O presbítero irmão Procópio. O irmão Procópio, ele cuidou de uma congregação chamada São Pedro. E logo que ele começou naquela congregação, ele disse que em todos os cultos, 3 rapazes, todo culto, eles entravam para dentro da igreja, e 3 rapazes, quando começava o culto, começavam a apedrejar a igreja. Apedrejar a igreja. Esse testemunho, o irmão Procópio me falou quando eu fui levar a Santa Ceia para ele. Ele disse, irmão Leonardo, era todo o culto, pedra na igreja, telhado quebrado, pedra na igreja. Um domingo, irmão Leonardo, eu disse, hoje eu vou dar um basta nesta situação. Entramos para dentro da igreja, em vez de iniciar o culto, fechamos a porta. Os 3 rapazes estavam na frente da igreja já com pedras nas mãos. E a gente deu as mãos, 23 irmãos que congregavam na São Pedro, um bairro perigoso de Alvorada. E nós começamos, irmão Leonardo, a orar e dizer, Deus, muda essa história, porque não dá mais para ver a tua igreja sendo atingida por pedras. E eles disseram, irmão, começaram a orar. Irmão Procópio disse que naquela noite Deus desceu de maneira poderosa. E o Espírito Santo começou a batizar os crentes, irmão. É quando de repente eles viram batidas na porta da igreja, gritos desesperados de jovens que diziam assim, ó, saiam daí pelo amor de Deus, saiam dessa igreja, vocês vão todos morrer, porque esta igreja está pegando fogo. O Procópio disse que saiu, abriu a porta, saiu e olhou, e a igreja estava normal, irmão Jean. Ele disse, mas não tem fogo aqui. E aqueles 3 jovens desesperados diziam assim, ó, saiam daí, esta igreja está pegando fogo, saiam daí. O irmão Procópio entendeu que é o fogo do céu, o fogo do Espírito, o fogo de Deus. Aqueles 3 jovens aceitaram a Jesus, foram batizados com o Espírito Santo e depois se tornaram obreiros, porque quando o fogo de Deus pega, não há nada que possa detê-lo. Então eu preciso dizer
dizer, o fogo ele se alastra ou apaga. Nessa noite eu vim aqui para dizer, eu não quero que esse fogo se apague, eu quero que ele venha se alastrar. Quando a gente está lá na churrasqueira, olha, quando a gente está na churrasqueira ou lá no fogão a lenha, aí tem muita cinza, né? O que a gente faz, irmão? Ou bota mais lenha, ou alguns pegam, né, um negócio para fazer vento e começa assim, começa a abanar, e a cinza vai indo embora, né? E daqui a pouco aquela chama que está quase se apagando fica viva, e daqui a pouco aquela chama começa a se espalhar. Aleluia. Nessa noite o Espírito Santo, ele também é representado pelo vento, ele vai soprar o teu coração aqui. Aleluia. Eu estou pregando para uma igreja que ama o fogo, irmão. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, irmão, eu sou pentecostal, que você pode falar língua estranha, ninguém vai mandar você ficar quieto, ninguém vai pegar pela tua mão e te tirar da igreja. Aqui, irmão, se o fogo descer, ele é o dono da obra, ele é o dono da obra, ele pode te batizar com o Espírito Santo. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo. Tem gente dizendo aí, irmão, que língua estranha cessou, que isso aí é coisa da cabeça de gente, não, é coisa da Bíblia, é coisa de Deus, é coisa do Evangelho. O Espírito ainda opera, o Espírito ainda fala, o Espírito ainda desce, o Espírito ainda é derramado. Tem fogo aí, meu irmão? Tem fogo aí? Tem fogo aí, mas não deu glória a Deus ainda, irmão. Dá uma aquecida ainda. Tem fogo ainda, mas não disse Jesus como está por esse lugar aí. Olhe para cá, irmãos. Quarto elemento do culto, eu já estou encerrando. Quarto elemento do culto, repita comigo: ervas amargas. Ervas amargas. Agora ficou bom, eu vou pedir para vocês repetirem lá no final. Olha o versículo 8. Comerão carne assada no fogo, com poisados, com ervas amargosas ou ervas amargas comerão. Uma das coisas que Deus pediu, Jonathan, foi que no dia da Páscoa o povo comesse ervas amargas. Essas ervas amargas iriam fazer eles lembrar de tudo aquilo que eles tinham passado e aonde eles estavam agora. Quem é que gosta de rúcula aqui, irmãos? 1, 2, 3, tem os irmãos, 4, 5, tem os irmãos que já fizeram assim. A rúcula, ela é amarga, eu não gosto. Tem outras. Então quando tu come a rúcula, quem come rúcula faz cara bonita ou faz cara feia? Me ajuda aí. Quem come rúcula, quem come coisa amarga, faz cara feia ou cara bonita? Faz cara feia. Quem chupa limão, irmão, sorri? Olha aí, olhe para cá. Então, irmão, por quê? Porque aquilo que é amargo faz a gente lembrar. Opa! Olha como é que Deus faz. Deus disse assim: no dia da Páscoa vocês vão comer ervas amargas. E quando vocês comerem ervas amargas, vocês vão lembrar do que vocês passaram na terra do Egito. Então, olha só, irmão. Olha a didática de Deus. Deus estava dizendo: se vocês vão comer coisas amargas, vocês vão sentir um gosto ruim, amargo na boca. Isso vai transportar vocês para o tempo da escravidão. E aí, quando vocês lembrar que eram escravos e agora são livres, quando vocês lembrar que vocês não tinham, mas agora têm, quando vocês lembrar que vocês não eram, mas agora são, um sentimento vai ser gerado no seu coração: o sentimento de gratidão. E aí Deus estava dizendo: no meu culto tem que ter agradecimento. No meu culto tem que ter gratidão. Essa é a didática de Deus. Aí
eu vou refrescar sua memória. Não olha para trás, irmão. Todo carro ele tem um espelho, ou 3 espelhos. Um na frente do motorista, nas laterais da porta, chamado retrovisor. Sim ou não? Para que o retrovisor serve, irmãos? Para olhar para trás, né? E aí, olhando para trás, você vê o que ficou, quem vem vindo, o que está lá atrás. Eu não quero que você olhe para trás hoje, apenas olhe para o retrovisor, para ver quem você era e quem você é hoje. Onde você estava e onde você está. O que você não tinha e o que você tem hoje. Posso ajudar você. Talvez alguns aqui eram para estar mortos, estão vivos dando glória a Deus. Alguns aqui, irmão, não tinham nada. Hoje tem casa, tem carro, tem família, tem tudo. Será que não é motivo de você dar glória a Deus nessa noite? Tem gente aqui, meu, que o médico diz, leva para casa, prepara o funeral, aleluia, Deus do céu diz, não, nele não bota a mão, porque é meu, vou usar, vou capacitar, vou fazer. Quantas vezes a arma esteve mirada para a tua cara, para a tua face, para o teu rosto, e o Senhor disse, não, nele tu não bota a mão, nela tu não bota a mão. Por quê? Porque ainda vai glorificar e adorar o meu nome. Aleluia. Quantas vezes o inferno olhou para a tua família e diz, vou acabar, vou destruir, vou arrebentar. Não vai chegar. Você está aqui com os teus filhos, com a tua casa, com a tua família. Você está abençoado, meu irmão. Então, meu irmão, dá glória a Deus nessa noite. É que nós, irmãos, nós somos muito ingratos. Alguém pode dar glória a Deus? Como nós somos ingratos! Deus faz, Deus opera, Deus ouve, Deus atende, Deus abre porta, Deus faz. E muitas vezes nós não sabemos agradecer. Às vezes eu vejo quem tem carro reclamando aí. Pergunta para o irmão que anda a pé e anda de bicicleta se ele não queria ter o carro que tu tem. Às vezes eu vejo gente cheia de saúde aí reclamando. Pergunta para quem não tem saúde se não queria ter a saúde que tu tem. Às vezes eu vejo gente com os filhos na igreja, abençoado, reclamando dos filhos. Procura um pai e uma mãe que os filhos não estão na igreja e pergunta se eles não queriam os filhos na igreja. Tem gente que está aqui e não está reclamando. A partir de hoje, mude a murmuração e a reclamação pela gratidão e pelo louvor a Deus. Tem prova? Tem luta? Tem deserto? Tem. Não é mar de rosa. Ser crente é luta, é prova, é deserto. Mas, graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Então, irmão, mude a ótica. Quando eu venho para um culto, irmãos, eu tenho uma consciência. Nada do que Deus está fazendo por mim eu sou merecedor. Tudo é a graça dele sobre a nossa vida. Será que por 30 segundos você pode dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus. Obrigado por minha casa. Obrigado porque nesse frio, Senhor, eu estou sendo aquecido por uma boa cama, um bom cobertor. Eu tenho até ar-condicionado porque o Senhor tem dado, tenho aquecedor. Obrigado, Pai, porque eu vou chegar em casa e vai ter comida na minha mesa. Obrigado, Pai, porque enquanto amanhã muitos vão para a fila do desemprego, desesperado, o Senhor tem aberto uma porta para a minha vida. Obrigado, Senhor, porque tem gente sofrendo, mas a minha casa está sendo sustentada por Ti. Obrigado, Senhor, sim, porque eu consegui adquirir a minha casa, o meu carro. O Senhor tem me dado saúde, eu estou na Tua casa. Será que você pode de peito aberto dizer obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado? Gratidão! Gratidão! Louvor a Deus!
Agradecer a Ele. Porque se estamos aqui, a mão dele tem nos sustentado para a glória de Deus. Eu encerro, irmão. Então toda vez, irmão, às vezes é necessário nós, comermos uma erva amarga para lembrar de onde estávamos e onde estamos para a glória de Deus. E eu encerro para a gente orar, irmãos. O último elemento do culto, repita comigo assim, pães asmos. Agora dá para fazer de novo. Pães asmos. Amém. O pão, irmão, em toda a Bíblia representa a palavra. Culto para ser culto, irmão, tem que ter a palavra. Pode gritar, rodopiar, fazer acontecer, profetizar, revelar, curar. Se não abrir a Bíblia e falar da Bíblia, não é o Leonardo que está dizendo, Alfredo, é Deus que diz. Se não tiver palavra, se não tiver um povo sendo alimentado, não é culto, é reunião, é clube, é qualquer outra coisa. Mas se a Bíblia está sendo aberta e o nome de Deus está sendo proclamado, glorificado, a palavra está dizendo, esse é um culto verdadeiro ao Senhor. Se lá na tua casa, meu irmão, tu abre a Bíblia, lá tem um culto verdadeiro. Se entre os teus filhos tu abre a Bíblia, lá tem um culto verdadeiro. Irmão, eu preciso dizer, nós precisamos da palavra. Nós não precisamos de inovações, irmão. Se a palavra não fizer, ninguém mais faz, irmão. Se a palavra não operar, irmão, eu posso espernear, gritar, ter talento, não. A palavra é que opera, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Romanos 10:17. A tua palavra é como mel à minha boca. A tua palavra, ela é como luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus, ela é o farol baixo e o farol alto. Ah, quanto eu amo a tua palavra. A tua palavra é muito pura. O Salmo 119 e o verso 140. A palavra de Deus, ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, junta medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É por isso que alguém diz assim, como eu cheguei aqui triste, angustiado, abatido, esse pregador abriu a Bíblia e está falando da minha vida. É porque a palavra de Deus, mesmo você sem ter abrindo a boca para ninguém, a palavra de Deus, ela vai ao teu coração, ela fala contigo. Nessa noite a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Esta é a palavra que é poderosa. A palavra de Deus nessa noite, ela está sendo proclamada e não há nada que fique oculto diante a palavra de Deus. Irmão, não deixe de ler a palavra, carregar a palavra, mas o mais importante, viver a palavra de Deus. Esteja em pé comigo, em nome de Jesus. O irmão Rogério, o irmão Jonathan vão auxiliar na Santa Ceia, enquanto nós vamos